que é educação positiva? Né? Vamos lá. Para quem não tá entendendo nada do que a gente tá falando, o que é educação positiva? Então, a educação positiva, ela é uma... E o que é o estresse tóxico? O estresse tóxico é aquele estresse. Por que a educação positiva é tão difícil de implementar no dia a dia? Exatamente por isso, né? Por quê? Porque a gente fica... Você tem uma rede de apoio ou você tem uma rede predadora? Que tem essa diferença também. Qual é a diferença da rede de apoio e da rede predadora? Sabe qual é a rede predadora? Qual é a diferença? Por que muitas mães, muitas famílias têm medo da cama compartilhada pela questão de que está gerando uma dependência, de que isso vai estragar? Vou começar falando dos mamíferos. Outro assunto polêmico. Aqui a gente tem que incentivar a criança a dividir, a emprestar o que é dela. A gente tem que... Aquela coisa do... empresta pro amiguinho que ele tá querendo. Dá aqui seu brinquedo pra ele, não custa nada. Então, vamos pra ciência, né? Tá. Vamos pro desenvolvimento do cérebro infantil, Tá. né? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Wi-Fi. Meu nome é Fernanda Rocha e o programa de hoje é sobre um assunto que eu particularmente gosto muito e estudo um pouquinho, é claro que de maneira muito superficial, porque é um universo muito denso e vasto, e a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre ele. E a nossa convidada de hoje é a Gabriela Ferola. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui, viu? E eu gosto muito de falar sobre educação positiva, porque a educação positiva salvou a minha vida, né? E hoje em dia a transformação foi tão intensa que se transformou numa carreira, né? Na minha profissão, né? E hoje a minha missão é exatamente pegar nas mãos das outras mulheres para a gente caminhar juntos, né? Porque a gente não precisa ficar sofrendo, né, e passando por muitas dificuldades que às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente acha que a educação positiva é só para as crianças, né? Sim. Quando na verdade a educação positiva é para nós, né? Eu comecei, né, a minha carreira profissional, eu comecei no banco, né? Eu era no mundo corporativo, então trabalhei durante bastante tempo, né? Nesse universo, né? A minha formação de base é em petróleo e gás, ou seja, nada a ver, né? E eu mergulhei nesse mundo após a maternidade, né? Depois que o meu filho fez 1 ano e meio que eu entrei em contato, né, com a educação positiva, né? Mas como que eu cheguei lá? É, né? isso aí. Como que você Pois chegou? é. Porque eu acho que a maioria das pessoas hoje, né, a gente acaba só tendo um pouco de contato com esse universo pós-maternidade, quando você tem uma criança na família, enfim, que você começa a tentar estudar um pouquinho, né, se melhorar pensando na criação daquela criança. Até então... Se existia antes, eu nem sei. Se tive contato, eu nem lembro. Exatamente. Né? Porque geralmente, né, quando o bebê tá na barriga, a gente começa a se questionar, né? Que tipo de educação eu quero dar, né? Qual é a abordagem que eu vou seguir? O que eu quero proporcionar? Qual o legado que eu quero deixar, né? O que eu quero que essa criança, né? A gente quer tentar acertar o máximo, Exatamente. né? Fazer o melhor. E assim, pra mim era muito forte que eu queria dar uma educação diferente daquela que eu recebi. Eu não sabia muito bem porquê, né? Mas eu sentia, né, que a educação que eu tinha tido, né, e não culpando os meus pais, né, porque eu acho que assim, eles fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham na época, né? Porque hoje em dia a gente sabe, nós estamos aqui também fazendo o melhor que nós podemos, né? Com as ferramentas que nós temos, com o recurso, com as informações. Então, assim, muitas das informações que a gente tem hoje não se tinha antigamente, né? E mesmo hoje, com essa quantidade de informação, mesmo assim, a informação ainda não chega para todo mundo, né? Então, isso eu comecei a me questionar, né? Quando eu estava grávida do Bernardo, né? Que tipo de educação que eu vou ter, não vou ter. Bernardo tá com quantos anos? Bernardo tá com 5 anos hoje. E Bernardo nasceu, né? E junto com ele nasceu também uma depressão pós-parto, né? Eu fui diagnosticada com depressão pós-parto e, enfim, tomando medicação e foi muito intenso, né? Eu passei por muito estresse, né? Depois que ele nasceu. E
acabou culminando numa tentativa de suicídio. Eu fiquei 3 dias internada no hospital e eu quase morri, né? E quando eu saí de lá, eu falei, gente, realmente tem alguma coisa errada comigo, né? O que é? O que tá acontecendo comigo? Porque, assim, até então, eu fiz análise mais de 20 anos. Então, assim, eu não era uma pessoa, assim, sem informação, sabe? Mas eu não entendia de onde vinha todo aquele sofrimento, né? E por que eu fazia o que eu fazia, né? Então, assim, e foi aí que eu trombei com a educação positiva, né? E lá, em 2021... eu também falei, bom, agora não dá mais, eu vou entrar na psicologia, vou entrar nesse universo e eu quero entender a mente do ser humano, eu quero entender o que se passa aqui dentro, porque não é possível, né, que isso... que não tenha um porquê, que não exista... Entender a minha mesmo, né? Eu comecei comigo, né? Eu queria me curar, né? Porque eu queria, a partir do momento que eu saí do hospital, eu entendi que eu queria ser uma mãe melhor, eu queria estar ali, mas eu não sabia como, eu não sabia nada, né? Então, eu me matriculei na faculdade de psicologia e entrei em contato com a educação positiva. E a educação positiva foi assim, me salvou, né? Porque através da educação positiva eu comecei a entender os porquês que me levaram a ter a depressão pós-parto. Então, assim, não foi uma depressão que começou após o nascimento do meu filho, foi uma depressão de uma vida inteira, né? Que eu engravidei com 35, o Bernardo nasceu, tinha 36, e essa crise, né, aconteceu dos 36 para 37. E aí, quando você começa a juntar as pecinhas do quebra-cabeça, né, você fala, meu Deus, né, tem salvação, tem jeito, mas assim, tem uma vida aqui bagunçada que eu preciso organizar. Então, eu comecei a olhar para mim, foi assim que a educação positiva surgiu na minha vida, né, e aí eu entendi que era eu quem precisava modificar para conseguir atender e conduzir o meu filho por uma vida mais tranquila, né? Foi muito doloroso, até hoje, viu? Porque a gente acha que assim, então eu vou aplicar a educação positiva, o meu filho vai fazer o que eu quero. Não vai. Não existe nada nesse mundo que vá fazer. Existe, sim, você pode punir, né? Enfim, né? Botar de castigo e tudo mais, e você vai dizer, a educação tradicional não funciona. Não, funciona. Tanto é que estamos todos aqui, né? Mas a que custo? A que preço? Como é que está a nossa saúde mental? Né? Quais são as doenças que a gente enfrenta na nossa vida adulta? Né? E, cara, por que um caminhar tão pesado durante tanto tempo? Né? Então, foi aí que eu me debrucei sobre a educação positiva. Eu comecei a estudar muito porque... um dos pilares, né, uma das coisas que é base para o ser humano estar bem é a qualidade do sono que você tem, né? E a privação de sono. Privação de sono, que é igual à maternidade. Já está preparada? Estou preparada para ver isso de novo. Estou preparada agora, né? Quando a gente vive mesmo é que a gente entende quão difícil é. Exatamente. Mas ainda bem que passa. Passa, exatamente. Passa. E é importante a gente saber disso, né? Que passa, né? Mas a privação de sono, ela desencadeia uma série de outras problemas de saúde na nossa vida, né? E faz a gente ficar com uma visão de funil muito menor, porque se você não dorme, o seu sistema não funciona bem. Parece que você nunca mais vai sair daquele dia, daquele, né, daquele caos que você está vivendo ali. Os dias são longos, duram muito e parece que você nunca mais você vai dormir, nunca mais você vai voltar a ser o que você era, nunca mais você vai fazer o que você fazia. Não, e realmente voltar, esquece, não vai. Mas você não fica o tempo todo naquele looping ali, né, de amamenta, troca a fralda, dá banho, bota pra dormir, acorda e amamenta, e aquele looping que parece infinito quando você tá vivendo. Exato. E parece que não passa, né? E a maternidade, às vezes, né, ela acaba sendo muito solitária para a maioria das mulheres, né? Porque
se você tem um parceiro ou uma parceira, um dos dois tem que estar, né? Tem que estar, não, mas a maioria vai estar fora, trabalhando, né? A gente sabe que rede de apoio hoje em dia é uma coisa extremamente complicada, né? Cada vez a nossa sociedade, ela leva a gente cada vez mais para esses pequenos núcleos, né? Pra gente viver dentro do apartamento, cada vez de com uma solidão ali, né? Famílias menores, com menos pessoas, né? Então, assim, naturalmente, a gente é afastado, a gente já tem essa barreira física, né? Sim. A maioria das pessoas não tem mais os pais morando perto, os tios, né? A gente tá... Não tem mais aquela aldeia que seria necessário para cuidar da criança. Eu me questiono. Quem foram as mães que viveram nessa aldeia? Que viveram nessa aldeia, né? Porque... né? Então, assim, o sono, ele é um pilar, né? Então, assim, a gente precisa de uma rede de apoio para que você consiga minimamente, né, atender as suas necessidades básicas, né? Porque quando você está com as suas necessidades básicas desatendidas, você não consegue atender a mais ninguém. E a maternidade, ela é muito sobre dar, sobre doar, sobre nutrir o outro. Total. Só que se você está vazio, como é que você nutre, né? Então, lá atrás, né, eu dando de um deserto que não havia uma gota d'água, né? Tendo que fazer um oceano desse deserto. Exatamente, né? A Laura Gutman tem uma expressão que ela fala que é o deserto emocional, né? Que a gente vive no deserto emocional. A gente foi criado nesse deserto emocional e isso vem se estendendo ao longo de uma vida inteira, né? E a gente simplesmente está vazio, né? O copo está vazio e você tem que encher o copo do outro, sabe? Então, assim, é uma conta que não fecha, né? Não fecha, né? Então, o que é essa educação positiva? O que é educação positiva? Né? Vamos lá. Para quem não está entendendo nada do que a gente está falando, o que é educação positiva? Então, a educação positiva, ela é uma abordagem, né, que visa o bem-estar físico e mental, emocional, das crianças e dos adolescentes, né? E aí, dentro dessa abordagem, existem várias ramificações, existem vários nomes, né? Criação respeitosa, consciente, a educação positiva. Mas, basicamente, todas elas estão olhando para o desenvolvimento físico, mental e emocional dessa criança. Né? E a educação positiva, ela é uma filosofia que tem alguns pilares, né? Que é o apego seguro. O apego seguro antigamente, né, quando Bowlby desenvolveu essa teoria lá atrás, na década de 50, a gente não tinha como comprovar, mas hoje em dia a gente já tem a neurociência, né? E o que é esse apego seguro? O que é o apego seguro? O que é o apego seguro, né? É você tratar com afeto, é você atender o outro, a sua necessidade emocional. Porque a gente tem as necessidades básicas, mas a gente também tem as necessidades emocionais, que elas são tão importantes quanto. Então, não é que uma é mais importante que a outra, né? É claro, na nossa sociedade, a gente tem uma discrepância enorme, né? Então, acaba que... acaba sendo setorizado isso, né? Em que pessoas e privilégios, né? Então, assim, se você tem as suas necessidades fisiológicas satisfeitas, você vai poder começar a pensar nas suas necessidades emocionais. Mas não significa que a outra pessoa, ela não precisa. Ela precisa, né? E o que é esse apego seguro, né? É você atender o outro, a segurança, a proteção, né? A diversão, né? O brincar. Como é importante o brincar para a criança, né? Porque eu sei, eu não gosto de brincar, né? Quantas vezes eu escuto, isso não é para mim, é difícil, eu não gosto, não tenho, eu faço outras coisas. Ok. Sabe? Porque eu acho que, assim, eu sou da maternidade possível, né? Existe a teoria linda, maravilhosa aqui, e existe a vida real. Sim. Né? E eu gosto de fazer essa interface, né? Entre o que é possível. O que é dentro possível. Da realidade de cada um, do histórico de cada um. Exatamente. Porque a minha realidade é diferente da sua, que vai ser diferente da Maria, não dá pra da Joana. criar uma regra que todo mundo tem que fazer não exatamente existe. Daquele jeito. Se não existiria um livrinho maravilhoso, né? Em que a gente ia abrir, ia consultar. Fez a birra. O que eu faço? Que ia custar uma fortuna. Não quer comer. Então faz assim. Sabe? Não fez o dever de casa. Não quer ir pro banho. Não quer ir pra escola. Sabe? E não existe. Cada pessoa, cada ser humano é único, né? Então,
a filosofia da educação positiva, ela está baseada no apego seguro, né? Na ciência do desenvolvimento infantil. Então, a gente vai entender o que é esse desenvolvimento infantil, quais são as fases, o que é apropriado para cada idade, como é que o cérebro dessa criança se desenvolve, né? Porque antigamente, era o que a gente estava conversando antes de entrar no ar, né? A gente achava que eram mini adultos, né? A criança não tinha voz, não tinha valor, não tinha nada. A criança não tem que querer, criança não tem voz, criança tem que fazer o que o adulto tá mandando e ponto e acabou. É isso. A porta da rua é serventia da casa. Você não tá satisfeito, vai. Quando você tiver a sua casa, você faz do seu jeito e acabou. Exatamente. E é isso. Né? A gente não tinha, assim, esse adulto responsivo com esse olhar preocupado, né? Mas a gente deixou de precisar, sabe? A gente continuou precisando, né? E aí a gente vai crescendo e vai chegando aqui. Então, a educação positiva, ela tá olhando, né? Ela tá olhando para o apego seguro, ela tá olhando para o desenvolvimento infantil e ela vai olhar também para a ciência do trauma, né? O que é? Por que o educador parental tem que entender de trauma? Porque, gente, sem entender de trauma, simplesmente a gente não consegue entender o ser humano. Porque o que é viver nesse planeta Terra, né? Sem ter experiências de trauma? Não existe, né? A gente está aqui vivendo experiências de trauma. E o que vai diferenciar? Se isso vai ser um trauma que vai te paralisar, que vai parar com a sua vida, ou se esse trauma, né, vai ser um trauma em que você consiga ressignificar e desenvolver resiliência. Qual é a diferença? Por quê? Né? Por quê? Né? Então, o que diferencia, né, gente? Porque também vou falar só de coisa ruim, né? A gente tem... tudo tem solução nessa vida. Tudo tem, amém, tá? que bom. Amém. Não é uma solução fácil, mas elas existem. São né? possíveis. São possíveis, exatamente. Então, um cuidador atento, responsivo, ele é o principal amortecedor de trauma. Por isso que a educação positiva, o educador parental, ele é um profissional que está surgindo agora, né? Que a gente, né, vem trabalhando e cada vez mais a gente está ganhando mais visibilidade. Por quê? Porque a gente precisa orientar essas famílias e passar essa quantidade de informação que é humanamente impossível a gente esperar que cada mãe vá fazer o curso. No mundo perfeito seria maravilhoso, né? Seria até na escola, seria matéria, conteúdo. Exatamente, né? Então, assim, vamos aprender. E, assim, algumas coisas a gente vai conseguindo mudar ao longo do tempo e a gente vai inserindo na sociedade. Mas demora, né? Ao longo de muitos e muitos anos, né? É muito recente, né? É muito recente. E muita gente também confunde a profissão, né? A função do educador parental com a do psicólogo, né? Porque a psicologia tem várias abordagens e tem várias especialidades e não significa necessariamente que o psicólogo vai estar com aquele olhar para a criança, né, baseado na neurociência, baseado nessas novas pesquisas científicas, né, porque é um universo, o ser humano é múltiplo, é diverso, tem muitas coisas. Então, assim, cara, é impossível a gente achar que uma pessoa ou uma metodologia ou uma profissão vai dar conta de tudo, né? E a gente também estava comentando, né, desse olhar multidisciplinar, né, de vários profissionais. Por isso, não tem como. Que é quase que uma unanimidade. Todo mundo que passa por aqui, a gente fala sobre isso, né? Sobre esse olhar que deveria ser múltiplo, né? De você não tratar... Não é porque você está com uma dor de cabeça, você vai tratar com um médico que vai te dar um remédio e pronto. Não, mas por que você está com aquela dor? Será que aquela dor não tem outra... Né? Será que realmente é aquele profissional que tem que tratar? Será que a causa não está em outro lugar? Né? Da gente tentar entender que a gente é muito complexo para se resumir a um profissional cuidando de um sintoma. Exatamente, né? E é muito difícil porque geralmente não é uma relação direta entre causa e efeito, né? É uma relação multifatorial. Então, assim, são várias pequenas coisinhas que aconteceram que levaram você a sentir aquela dor de cabeça. Né? E aí aquela dor de cabeça não tratada, vamos digamos assim, ao longo de muitos anos, ela vai se transformar em outra coisa, né? Então a ciência do trauma, né, que a gente trata sobre, vai estudar o estresse tóxico na infância, a gente vai estudar o que é trauma, a gente vai entender, a gente vai fazer o papel do psicólogo? Não, Fê, a gente não vai fazer o papel do psicólogo, tá? Mas a gente vai orientar, a gente vai conduzir essas famílias e a gente vai falar, olha, daqui, eu vou até aqui, daqui pra cá você vai com o seu terapeuta. Né? Vamos para terapia a partir de agora. Exato, porque tem psicólogo que é educador parental, né? Mas nem todos são. Então, se você está nesse
nesse momento específico da sua vida, em que você está precisando, que você tem várias questões. Meu filho está com problemas de comportamento, enfim, né? Ou TDAH, está sendo diagnosticado, ou TEA, né? Porque hoje em dia o TOD... Que é o transtorno do espectro autista, né? Exato, o TEA. Ou TOD, que é o transtorno opositor, né? Desafiador. Enfim, tudo isso, né? A gente pode ter uma condução mais suave à medida que você tem profissionais que estejam atualizados, né? Então, a filosofia da educação positiva, ela está baseada nesses pilares, né? A ciência do desenvolvimento humano, né? O desenho original do ser humano. Então, a gente vai olhar aquele serzinho lá na barriga, lá no útero, e vai ver quando ele nasce, com 1 mês, com 2, com 6, com 9, né? Quer ver uma coisa super importante, né? A esterogestação, né? O ser humano, a gente não consegue... O que é esterogestação? A esterogestação é aquele período, né, que após o nascimento, aquele período, né, que dura de 9 a 12 meses, né, que a criança nasce, mas é como se ela estivesse dentro da barriga da mãe ainda, porque ela depende 100% de outra pessoa. Então, assim... É porque a gente não consegue carregar. Você imagina... São aqueles, digamos, 3 meses do pós-parto. Os 3 meses... 3 meses. Os 3 meses, né? A esterogestação. A esterogestação. Ela é esse período que dura aí dos 9 a 12 meses. Então, assim, 3 meses. Gente, 3 meses pra quem? Pra quem? Né? É igual quando você vai no médico, eu acho que hoje em dia já menos, assim, né? Mas antes tinha o tal do resguardo dos 40 dias, né? Falar, minha querida, você tá pronta? Eu tô pronta pra quê, doutor? Você 40 dias. Tomar banho. Eu tô pronta pra quê? Né? Pra voltar a ter relação com o seu parceiro? Cara, você falar isso pra uma mulher que acabou de parir com 40 dias, gente, isso é uma violência, sabe? Assim, porque você precisa de muito afeto, você precisa de carinho, mas talvez a relação sexual seja a última coisa que você esteja precisando nesse momento. Sabe? Então, assim, cara, tem N necessidades que precisam ser atendidas. Por exemplo, 2 horas de sono seguidas. Que para muitas mães é impensável. Sabe? 3 horas. Poder tomar um banho de 15 minutos sem ouvir a criança chorando lá na... Gente, sabe? Assim, então, assim... A nossa sociedade vai se transformando, né? A gente vai... Então, assim, a gente tem que olhar, né, para a criança e entender essas fases. Você imagina você carregar um bebê de um ano dentro da sua barriga. Não tem como, né? Então, assim, a natureza... A gente pare a criança, mas ela fica ali dependente da gente esse tempo todo. E durante um período, ela nem entende que ela e a mãe são 2 seres separados, né? Ela entende como sendo um só. Então, por isso que quando você tira de perto da mãe, ela chora, ela não aceita, ela não quer outro cuidador, porque é como se estivesse tirando um pedaço dela, né? A Laura Gutman, ela diz que ela traz isso, né? Ela traz essa questão da piscina, né? É como se fossem você e o bebê, vocês estão mergulhados nessa mesma piscina, né? Ela faz essa analogia da piscina. Que é vocês dois estão vivendo o mesmo campo emocional, né? Então, assim, tudo que você sente, o bebê sente. E o que o bebê sente, você também sente. Porque durante 9 meses, vocês foram um, e agora vocês se separaram, mas vocês ainda continuam imersos no mesmo campo emocional. Então, isso é uma coisa, sabe assim? Então, assim, você tá extremamente fusionada ao seu bebê e o médico diz pra você que com 40 dias você tá pronta. É que nem alguma literatura que fala assim, não, o puerpério dura 45 dias. Pra quem, né? A gente tem relatos hoje aí de 2 anos. 2 anos, de 2, 3, 4. Tem literatura que diz até a criança começar a falar. Então, tem crianças que começam a falar mais tarde, 4. Sabe? E você vai dizer que essa mulher não tá vivendo no puerpério? É claro, é caso a caso. Por isso não tem um livro. Seria maravilhoso se tivesse, né? Um manual, né? A criança vinha com o manualzinho dela, assim. Nossa. Já saía junto. Seria maravilhoso, né? Mas não tem. Não tem. Né? Então, assim, a educação positiva, ela é essa abordagem que visa o bem-estar físico, emocional, mental desse ser humano, né? Então, a gente vai olhar para esse ser humano que nasceu em todas as suas singularidades para tentar atender. Por quê?
Quando o bebê tá na barriga, a gente tem todas as necessidades atendidas. Sim. Você não sente fome, não sente frio, não sente calor, nada. Você tá ali dentro do útero da sua mãe, você tem tudo. A partir do momento que você chega no mundo, o que acontece? Você se depara com a falta. A falta, né? E é avassalador, né? Por quê? Quando nasce o bebê, também nasce a mãe, né? E quando nasce a mãe naturalmente, ela é catapultada para o período onde ela nasceu. Então, ela vai começar a experienciar as vivências que ela teve na própria infância. Então, a forma como essa mulher foi tratada, como foi o parto, como foi a amamentação, tudo isso vem à tona, né, de uma forma muito forte, né? E a querida Laura Gutman, ela traz esse nosso lado como um lado sombra, né? Mas nós temos esses dois lados, o lado luz e o lado sombra. Só que a sombra, nesse momento, ele ressurge, né? E em algumas mulheres, né? Aqui eu vou falar mais das mulheres que vêm de lares disfuncionais, que têm problema, têm transtornos, né? Têm dificuldades em várias áreas da vida, que foi o que aconteceu comigo, por exemplo, né? Uma pessoa, ela não tenta suicídio porque aconteceu uma coisa ruim na vida dela. Sim, claro. Né? Foi uma sucessão de coisas durante muitos anos, né? E aí que entra, né, esse estresse tóxico, né? Que você é acometido lá na infância e aquilo não some, né? Não desaparece, né? A gente acha que, não é nada não, a criança não sente, é igual, vai tomar vacina. Não dói. Não é nada, é só uma picadinha. É só uma picadinha, você não vai sentir nada. Vai você tomar vacina, você não sente dor. Por que que o adulto tem o direito de sentir dor, mas a criança não? A gente minimiza o sofrimento da criança, né? Como se aquilo não tivesse importância. Importante é o que eu sinto, importante é o que... E isso é importante, tipo, ficar desempregado é motivo pra chorar, mas... o carrinho preferido que ficou esquecido no parquinho não é motivo pra chorar. Mas pra ela é, né? Pra ela é o mundo, né? É o mundo dela. Né? Então, a gente precisa olhar para esse ser humano, né? Em todas essas suas potencialidades, né? E é muita coisa, sabe, Fê? E não dá pra gente dar conta de tudo sozinha, sabe? A gente fica achando, né? A mulher, né? A gente, né? Com o movimento feminista, a gente... conquistou os nossos espaços, a gente tem o direito de fazer tudo o que a gente quiser, e eu acho que a mulher tem mesmo que fazer, sabe? Mas a gente só foi acumulando. Só foi somando, né? Somando. A gente, sabe, não abriu mão de nada. Então, assim, às vezes a gente fala, cara, fala-se muito, né? O equilíbrio, vamos equilibrar os pratos e tal, mas, cara... dá, você vai deixar os pratos caírem no chão, né? E tem dias que você quer quebrar todos os pratos e tá tudo bem, sabe? Porque tem dia mesmo que não vai dar para equilibrar o prato, sabe? E você vai ter que jogar o pratinho no chão. E isso não significa que você esteja desregulado ou com algum transtorno, mas significa que você está no equilíbrio, né? Eu gosto muito, né, desse conceito do equilíbrio, de pensar nele como um pêndulo, né, que está em movimento, que hora está de um lado, hora está do outro, mas ele está sempre ali, né? Ele vai e volta. Então, quando você tem um organismo saudável, né, você consegue ir do caos ao equilíbrio. Você consegue sair desse lugar. Agora, o indivíduo que tem o seu sistema desregulado, ele não volta. Ele não sabe percorrer esse caminho. Uhum. E é por isso que várias doenças são doenças emocionais que começam a ser desenvolvidas, né? Porque a gente sofre um trauma tão grande, né? E o nosso organismo entra em colapso porque a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. Ninguém diz a gente o que fazer. Ninguém ensinou, né? Como lidar com isso. E aí você fica perdido ali, né? E você vai, como se fosse retraumatizando, né? Porque você vai passando experiência em cima de experiência. Não, isso aqui não aconteceu. Não, isso aqui não aconteceu. Não, isso aqui não foi assim, não. Não, isso aqui não foi assim, não. E quando você chega na vida adulta, muitas vezes um cacareco. Aí começam a aparecer os sintomas, né? Não para emprego nenhum, não consegue escolher o que vai fazer da vida, né? Ou vai pro
pro abuso, uso de drogas, né, lícitas ou ilícitas, né, a gente está vendo aí essa epidemia dos jogos, né, então assim... Acaba descompensando em algum setor da vida. Porque... Como uma maneira de suprir ali uma ausência, de tapar um buraco. A gente está sempre tentando tapar esse buraco, né, e é isso, né, só que você vai tapar o buraco com o quê? Com a droga? Com as compras, né? A gente vai lá e torra o cartão de crédito. Um vício qualquer, né? Qualquer coisa, você tenta ali, né? Só que não fecha, porque não é com aquilo ali que você vai preencher o buraco. Como é que a gente preenche o buraco? Né? É com afeto, é com amor, né? É praticando mindfulness, expandindo, ampliando a sua consciência, né? É você tendo bons profissionais para te acompanharem nessa jornada. Porque senão você fica jogado na vida achando que... pagando boleto, né? Na verdade, a gente está programado... A gente vive numa sociedade patriarcal que nós nascemos, né? Nós somos soldadinhos preparados para o consumo. Então, a gente não quer... A sociedade, ela não quer um ser humano saudável. Porque a doença... ela é muito lucrativa. Ela vende, né? Vende. Né? A gente tem indústrias aí enormes, né? E muito se fala, né, dos sintomas e tudo mais, mas por isso, porque assim, você vai ficar cuidando aqui, ó, enxugando gelo. Você não quer ir lá na causa, né? Porque a causa, se você cuidar da causa, você não vai ter mais o problema para você vender depois. Então, assim, é um problema muito estrutural. E o que é o estresse tóxico? O estresse tóxico é aquele estresse intenso e contínuo que o indivíduo sofre reiteradas vezes, né? Então, quando isso acontece na infância, é aquilo que eu falei, não vai desaparecer, né? As experiências vividas na infância, elas vão ser replicadas na vida adulta, né? A Alice Miller traz pra gente, né? O chão que você caminha na sua infância vai ser o chão que você vai caminhar na vida adulta. A gente tá cansado de ouvir falar aí de repetição, né? A repetição, compulsão à repetição. Você erra, você sabe que você tá errando, mas você não consegue romper o ciclo, cortar o ciclo, né? Por quê? Porque tá lá atrás, né? Foi esse acúmulo de estresse que foi sofrido, né? Então, hoje em dia a gente já tem pesquisas muito robustas nessa área, né? E tudo começou a ser desenvolvido lá atrás, né? Lá em 1985, quando o Dr. Felt e o Waldman, eles começaram a se perguntar, eles faziam um tratamento, né, de perda de peso, né? Eles recebiam pessoas muito obesas e eles faziam esse tratamento e eles começaram a se perguntar por que algumas pessoas conseguiam perder o peso e manter e algumas simplesmente não conseguiam, né? E ele começou a se questionar e começou a pensar, gente, deve ter alguma coisa aqui, né? E aí, ele conversando com as suas pacientes, ele chegou, né, no abuso sexual, né? Então, ele percebeu que aquelas pessoas que tinham obesidade, que passavam pelo tratamento e que depois voltavam, emagreciam e depois voltavam a ganhar peso, elas tinham sido vítimas de abuso sexual na infância. Só que ele começou a receber isso no consultório e falou, cara, mas eu não tenho prova, né? Então, assim, eu preciso, né? Não posso dizer, né? E isso não é que acontece com todo mundo, né? Uma grande parte. Então, ele fez um estudo com mais de 17 mil pessoas, né? Ele foi avaliar os adultos e foi pesquisar por que aquelas pessoas, né, tinham doenças. Então, assim, o que elas passaram na infância, né? O que fez elas passarem na infância que pudesse ter acarretado nisso, né? Então, ele elaborou uma lista de alguns traumas, né? Abuso sexual, negligência parental, abandono, divórcio na família, né? Várias coisas que as crianças pudessem ter passado até os 18 anos, né?
E ele chegou nesse resultado, né, absurdo, que ele percebeu que mais de 67% das pessoas, elas tinham uma pontuação alta nesse questionário, né? Acima de 4 ou mais, né? Que a gente chama das adversidades vividas na infância, né? Então, eles foram pesquisar essas adversidades e eles começaram a entender, né, que essas pessoas que tinham N doenças, né? Não só sofriam de obesidade, mas doenças como câncer, AVC, diabetes, abuso de drogas, tudo isso tinha uma relação direta com as adversidades que eles tinham vivido na infância, né? E essas adversidades, elas geravam um grau de estresse tóxico intenso, né? Por isso é tóxico, porque ele é intenso. Uhum. A criança, ela não consegue sair dali e aquilo ali vai ficando, a gente vai vivendo a vida e por isso que eu estava falando antes, né? A gente está cuidando do sintoma, né? A pessoa está com câncer, ela vai fazer o tratamento. Mas ninguém está olhando para a causa, né? E ninguém sabe que as pessoas que têm uma pontuação acima de 4 ou mais, né? Nesse questionário de adversidade da infância, tem 4 vezes mais chances de desenvolver câncer, sabe? Uma pessoa com uma pontuação acima de 4 tem 12 vezes mais chances de tentar suicídio, por exemplo, sabe? Então, hoje em dia, a gente já tem dados. Essa pesquisa começou a ser feita lá atrás, ela foi publicada em 1998. A gente tem o quê? Mais de 20 anos de pesquisa. É muito recente, né? Depois, a doutora Nadine Burke Harris, ela continuou essas pesquisas e aí ela foi olhar para as crianças, né? Ela foi olhar para as crianças especificamente e ela replicou o mesmo estudo que ele fez no centro que ela estava fazendo. E ela obteve os mesmos resultados, mas ela achou que ela fosse obter os resultados um nível um pouco maior, porque era isso que ela via no consultório, né? No dia a dia dela. Só que ela se deu conta que ela pedia para os responsáveis, né, os pais das crianças que ela levava no consultório dela, responderem esse questionário, né? E o primeiro questionário que foi feito, né, ele levava em conta até os 18 anos da pessoa, né? E o questionário da doutora Nadine Burke Harris, as crianças, elas tinham ali em idade até entre 8 anos. Então, assim, elas ainda tinham muita coisa muitas viver, coisas né? para viver, né? Mas ficou mais do que comprovado, né? As adversidades que você vive na infância, elas podem sim definir quais doenças físicas, mentais, você vai desenvolver na sua vida adulta. Isso é muito sério, filho. É muito sério, sabe? Porque, assim, a gente sabe que são adversidades da infância. Sim. Né? Você não tem comida para comer em casa, né? Famílias que vivem num extremo estado de pobreza, né? Violência física, emocional, né? Divórcio. E às vezes a gente acha que são essas coisas maiores, né? Essa amplitude maior. Mas se você pega a lente, né, e vai olhar de perto, se trouxe o desconforto para você, se te gerou desequilíbrio interno, isso pode sim vir a se formar um trauma, né? Por isso que é uma coisa que a gente tem que olhar de indivíduo para indivíduo. Até porque sofrimento é uma coisa muito, muito individual, né? Não dá pra gente dizer que isso aqui é motivo de trauma, porque é pra um, não quer dizer que é pro outro. Não dá pra gente querer colocar dentro de um ranking e falar assim, não, isso aqui é um trauma, isso aqui não é. Cada um sente de um jeito, né? Não dá pra gente dizer que invalidar o que a pessoa tá sentindo e falar assim, o que você tá sentindo é besteira. Não, às vezes pra aquela pessoa aquilo ali é um motivo de grande sofrimento. Quando a gente dá informação, né, a gente consegue chegar ali mais ou menos no senso comum do que é, o que não é. Até porque a gente precisa, né? Sim. Na medicina a gente vai precisar denominar o que é, parâmetros, para dizer o que é. Mas realmente a mesma situação acontece. Vamos pensar aqui, eu e você, a gente está voltando para casa hoje, no carro, e no meio do caminho a gente sofre um assalto. A mão armada, né? Você tá grávida, eu não, mas é uma experiência
extremamente Claro. estressante, né? As duas vão ficar. Eu não sei qual vai ser a minha reação. Você sabe qual vai ser? A gente não tem. Mas uma coisa a gente pode dizer. Eu estaria sobre forte sentimento de estresse. Eu ia estar ali, meu sistema ia... O que acontece, né? Porque o estresse, ele é necessário para a vida, né? Tem o estresse positivo, né? Porque é o estresse que vai fazer a gente, né, transformar as coisas em resiliência. É importante para superar as adversidades. É importante para o nosso amadurecimento, né? O estresse tóxico é aquele excessivo, é aquele que você não consegue. Então, por exemplo, a gente passou por esse assalto à mão armada, né? Nosso coração, geralmente a reação, né, é ou lutar ou fugir, né, ou congelar, também tem isso, né? Então, uns tendem a correr, né? Vai ter gente que vai reagir ao assalto, vai ter gente que congela, né? Tem gente que o coração dispara, né? E você, ao longo dos dias, vai que passou... Deus o livre, não aconteceu nada com a gente, seguimos em frente, né? A gente, nos dias subsequentes, a gente vai ficar revivendo aquela situação. Lembrando daquela situação. Lembrando, e toda vez que você lembra, o seu organismo, ele é inundado, né, por adrenalina, o cortisol, né? Então, o nosso corpo, a todo momento, ele fica recebendo essa informação. E é dessa forma que o estresse tóxico, ele danifica o organismo das pessoas, né? Porque a gente passou por esse momento, mas aí a gente, né, hoje, né, nós somos adultas, a gente tem com quem conversar, você vai chegar em casa, vai falar com seu marido, né, vai dar um abraço, não sei o que, vocês podem fazer uma oração, né, um agradecimento, enfim, pode ir para uma terapia, recursos. O adulto tem como pedir ajuda, né? Agora, a criança que passa por esse trauma, ela não tem. Às vezes ela não sabe nem verbalizar o que aconteceu, né, o que ela tá sentindo, ela não sabe. Né, sentiu aquilo ali, e aí o que acontece? Acontece um desequilíbrio do sistema. Então, o corpinho dessa criança vai ficar a todo momento dizendo para ela que ela tá sofrendo um assalto. Ela tá sofrendo aquele assalto. E fica jorrando cortisol, adrenalina ali no corpo, vai jorrando. E aí... É isso que eu tô falando, é um problema seríssimo, né? E é epidemiológico, porque como viver nessa sociedade sem viver um estresse? Não tem, né? Não tem. Nesse planeta Terra ainda não. Né? Então, assim, em outros lugares, né? Então, é desse lugar, né, que é importante a gente ter consciência disso. E aqui eu tô trazendo as coisas mais drásticas, né? Porque... Quando a gente começa a ter acesso a esse tipo de conteúdo, Fê, é muito doloroso, porque a gente começa a olhar com outras lentes para o nosso passado, né? E quando você começa a interpretar as experiências que as crianças da nossa geração, por exemplo, passaram, né? Elas também viveram sobre grande estresse tóxico. E uma outra coisa que foi muito importante nessa pesquisa, que eu não posso deixar de mencionar, é o tipo de pessoas que foram entrevistadas, né? Foram entrevistadas, na sua maioria, homens brancos, né? Com escolaridade de uma classe média, né? Então, assim, quando a gente pensa nisso que eu tô te falando, né? Nesse estresse tóxico, você automaticamente, a gente tende a linkar com a pobreza, né? Com a pessoa que está marginalizada, com que vive fora da sociedade, com que passa por dificuldades todos os dias. Essas pessoas, elas estão vivendo esse estresse tóxico, né? Mas isso não significa que a pessoa que nasceu no berço de ouro também não viveu um estresse tóxico por diferentes situações, né? E aí é onde entra o papel do educador parental, porque ele vai trazer informação para essa pessoa. Vou te dar um exemplo. Hoje tem muito treinamento de sono. Né? Tem, muito. Para ensinar a criança a dormir.
vende-se muito, né? Você tem muito curso, muito livro. Tem um monte por aí, né? E Super Nanny, antigamente, né? Era um sucesso, aquilo tudo, né? E eu confesso que eu, Consumia. no início, também consumia, não sabia. Consumia também. Até eu entender, né, sobre desenvolvimento infantil, entender quais eram as necessidades do bebê, né, e não as necessidades da mãe. Não é que as necessidades da mãe não importavam, né? Mas são os dois seres humanos têm que viver ali e coexistir com as necessidades atendidas, né? Então, tem muito treinamento de sono hoje em dia, né? E o que acontece com o bebê? Que ele aprende magicamente a dormir. Você deixa o bebê 2 dias, 3 dias chorando, no máximo, ele para de chorar e aprende a dormir. Ele não aprende a dormir. Ele aprende que não adianta chorar porque ninguém e vai pedir atender. ajuda. Porque não tem ninguém que vai atender. É similar, né, ao estresse tóxico, no ponto de que você chega no seu ápice e você entra num estado de congelamento. Porque não tem ninguém ali que vai chegar para te pegar no colo, para te dar o que você precisa. O que o bebê precisa? O bebê precisa ser carregado no colo, né? E isso é muito angustiante para a mãe, porque a mãe precisa tomar um banho, a mãe precisa dormir, a mãe quer jantar, quer comer uma comidinha quente. E aí isso entra ali numa necessidade da mãe, numa fragilidade dela, fala, não, então, sabe? Eu vou fazer assim, porque assim ele vai ficar bem e eu também. Eu vou dormir. E aí a gente volta para a privação de sono, né? Então é a necessidade do adulto, mas será que a necessidade da criança está sendo olhada? Né? Então isso muito comum, né? A gente deixa a criança chorando mesmo, se rasgando por dentro, sabendo que às vezes contra todas as forças do seu ser, mas você deixa, né? Porque fulana de tal falou que se deixar chorando vai dormir. Tem livros muito famosos, né? Enfim, a gente sabe que tem. Algumas pessoas na internet bem famosas que vendem esse tipo de conteúdo. Funciona? Funciona. Mas a que custo? A que custo? Né? Então, assim, é muito mais difícil, né? Então, assim, vamos olhar. E quando a gente para pensar nisso, né? Dá até um buraco ali, né, dentro da gente, de falar assim, caraca, tipo, é verdade, tô ensinando meu filho de que não adianta chorar porque eu não vou atender, eu não vou estar ali pra ele. E se isso já está acontecendo, sei lá, com 2 meses, imagina a médio e longo prazo, né? É o estresse intenso que acontece repetidamente, né? É isso. Começou ali no nascimento, né? E existem N violências que a gente pratica, algumas visíveis, outras invisíveis, né? Porque a gente nem sabe que está praticando a violência, né? Por isso que, cara, a informação, ela salva vidas, né? Então, se você tem uma orientação, não significa que você não vai fazer, que você vai saber, que você vai resolver. Não, mas é o início, é o primeiro passo. Primeiro passo, porque se você nem sabe que o que você está fazendo é uma violência, uma coisa eu vou dizer para você, olha, se você deixar o seu bebê chorando no berço durante 3 dias, ele vai dormir, vocês vão dormir e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, né? A questão esse problema vai ser resolvido. Esse problema vai ser resolvido. Por hora vai ser resolvido. Nessa sociedade adultocêntrica que está olhando para a necessidade do adulto, vai ser resolvido. Mas a criança não. Mas o que isso vai gerar a longo prazo, né? E não é só isso, né? É essa que é a questão. Não é só o berço, né? Como é que é a alimentação? A gente não consegue, porque a mulher, quanto tempo você tem de licença maternidade? Normalmente, ainda é os 4 meses, né? Para alguns, acho que para servidores, né? Acho que são 6. Algumas empresas estendem até 6, mas o comum ali, o normal, são 4. Agora, eu vou voltar no assunto. Lembra que eu falei da esterogestação? Que o bebê ele vai necessitar desse cuidador principal exclusivamente até os 9, 12 meses? Sabe? A sociedade, ela está estruturada para atender às necessidades do adulto. É uma sociedade de adultos, para vender e lucrar e continuar sustentando essa máquina. É só a gente ver a amamentação, né? Que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a OMS recomendam a amamentação exclusiva até os 6.
Como? Como? Porque assim, se essa mulher teve que se afastar do trabalho antes do final da gestação, já tá contando a licença dela, né? Então, de repente, ela vai ter que voltar até antes dos 4. E aí, como é que você faz pra conciliar? Como que você faz? Tem técnicas e tal, mas pensa nessa logística de você estar trabalhando e seu filho está exclusivamente se alimentando do leite materno, que você tem que extrair e tem que trabalhar. Olha como é cruel, É né? cruel, é muito cruel. E isso tudo É cai na cruel. conta de quem? Cai na conta da mãe. Cai na conta da mulher. Sabe? E isso é muito cruel. Aí nasce a mãe, nasce a culpa. Claro que Não nasce tem a culpa. Nasce a culpa. Óbvio, né? Você tem que ser múltipla, né? Você tem que fazer um monte, tem que, né? Eu não gosto dessa expressão porque eu acho que a gente não tem que nada. Mas isso realmente é um lugar de privilégio. Você falar que você não tem que. É um lugar de muito privilégio para poucas mulheres. Né? Porque a maioria vai ter que sim, que voltar ao trabalho. Vai ter que sim, desmamar. Né? Não, mas aí você tira com a bombinha, faz lá. Às vezes a mulher tá ali, sei lá, 2 horas e meia no transporte por dia pra chegar. Como vai fazer isso? Né? É muito cruel, é muito cruel. Então, por que a educação positiva é tão difícil de implementar no dia a dia? Exatamente por isso, né? Por quê? Porque a gente fica tentando... Primeiro que a gente tá sempre se comparando com a vizinha do lado, né? A gente entra na rede social, no mundo perfeito de margarina, né? E você vai estar olhando para a vida da sua coleguinha, que você nunca nem viu na vida, mas que você acha que ela dá conta, né? Por causa daquele pequeno recorte que ela colocou lá na vida social. Porque ela mostra que ela dá conta. Ela mostra que ela dá conta. E aí você acha que você tem que fazer igual e... Porque se ela pode, eu também posso. Se ela consegue, eu também consigo. Porque tem umas ferramentas. Quer dizer, se ela consegue, eu também tenho que conseguir. Porque assim, tem umas ferramentas, né, Fê? Então assim, poxa, eu vou pegar esse livrinho aqui que tem essas ferramentas e vou aplicar. Vai funcionar. Funciona com a fulana, o que não vai funcionar lá em casa? Uhum. E aí você vai um dia bem, 2 dias bem, 3 dias bem, quando dá no 4, trava e, sabe, assim... Porque não é sobre essa cartilha, né? Não é sobre esse livro, né? É sobre você entender que não é sobre você aplicar uma técnica, uma ferramenta na criança para que ela não te enche o saco e você possa voltar a viver a sua vida, né? Uhum. É sobre você se autoeducar. É sobre você olhar para dentro com muito carinho, sabe? E olhar para os seus buracos. Para mim, essa é a maior dificuldade da educação positiva. Porque você tem que reconhecer os seus próprios buracos, os seus próprios defeitos. E se você quiser, né, transformar pelo menos um pouquinho ali a vida dos seus filhos, você vai ter que mexer naquilo que mais te dói. Naquilo que mais te dói, né? E é muito doloroso, porque ninguém quer mexer no buraco que dói. Quem é que quer, Fê? A gente quer 5 dicas práticas. Exatamente. Que façam a criança parar de fazer birra no meio da rua. 5 dicas para a criança fazer. É isso. É isso Faz que eu quero. isso, parou, pronto, mágica. Mágica. Né? E a educação positiva não é sobre isso, né? É sobre uma autoeducação, uma autorreflexão. É esse olhar para dentro, né? E olhar para dentro com muito carinho, sabe? Assim, então assim, nossa, a gente tem muito isso. Nossa, eu atendo muitas, né? O que mais tem, né? A gente tem um julgador interno crítico muito intenso dentro das nossas cabeças, né? Que fala muito sobre as nossas dores, as nossas crenças, né? E muitas vezes, né? Isso não é nosso, isso foi colocado lá dentro da nossa cabeça, a gente ouviu isso de novo, o estresse tóxico, né? Que é aquele estresse intenso que aconteceu repetidamente ao longo de vários anos, né? Então, como as crenças, elas se formam? Elas se formam dessa mesma forma. Né? Você vai ouvindo a mesma coisa. Você é burro, você não presta, você é isso, você só faz as coisas tudo errado, não sei o quê. Então, a gente chega na vida adulta, né? A gente comete um erro, o que a gente faz? Nós somos as primeiras a pegar o chicotinho e começar a chicotear. Porque, você não sabe fazer errado, você podia ter feito dessa forma, porque isso tá, não sei o quê. A gente olha com carinho pro erro do outro, mas
o nosso é imperdoável. Exatamente. Né? Agora, se é uma amiga que erra, o que você vai fazer? Ah, não, fulaninha de tal. Ai, não, imagina, não foi bem assim. Você quer vir aqui em casa? A gente toma um vinho, a gente conversa, vamos fazer alguma coisa. Você vai tratar a pessoa com o maior carinho, né? Mas quando é você, é o chicote, né? Então, a gente olhar para dentro com essa autocompaixão, né? Começar a desenvolver e começar a perceber que somos seres humanos, sabe? Que a gente vai errar, não tem como. Não é porque que eu vivo a filosofia da educação positiva que eu não cometo erros. Óbvio que eu cometo erros, é óbvio que eu erro. A grande diferença é, eu tenho consciência dos meus erros, e quando eu percebo que eu errei, eu vou lá e peço desculpas. Só que eu não paro nessas desculpas. Eu vou além. Eu faço a próxima pergunta, que é a mais importante. O que eu posso fazer para da próxima vez eu não precisar repetir esse erro, sabe? E é assim que a gente começa a se desenvolver dentro dessa filosofia, sabe? É como eu posso me tratar melhor para que o outro também se sinta melhor, né? Porque a gente vai dar para a criança aquilo que a gente está sentindo. O dia que você tá bem, cara, é batata. Você tá bem? Como é que estão seus filhos? Como é que tá as crianças? Tá todo mundo ótimo. Agora, aquele dia que você acordou com o pé esquerdo, tá de TPM, dor de cabeça, a coluna, a criança parece que tá virada no giraia. Você fala assim, parece que ele sabe que hoje é um dia que eu preciso de paz e tranquilidade, e aí é o dia que a criança mais demanda você. E não parece. Por quê? Ela realmente, tá... Lembra que a Lara Gutman fala dessa fusão emocional? Eles nascem um só. Essa fusão, ela vai se estendendo, né? Mas ela nunca se dissolve por completo, né? E principalmente no primeiro setênio, né? Que é esse período do 0 aos 7 anos, que é onde as crenças principais são formadas, a personalidade da criança está se formando. Tudo aquilo que a gente está vivendo ali é muito intenso, né? A chegada do novo irmãozinho, como é que vai ser recepcionado isso, sabe? Será que, poxa, vai ser legal? Será que a gente vai incluir essa criança nos cuidados? Porque isso vai fazer toda a diferença, né? Porque é claro que o outro que chegou primeiro vai se sentir deixado de lado, porque ele tinha o papai e a mamãe 100% para ele. Sim. E a partir de agora ele não vai ter mais. Isso vai gerar estresse. E você tem um ser ali que demanda muito. E você agora vai ter outro. Exatamente. Entende? Então, assim, isso é para te deixar desesperada? Não. É para te dizer que com informação, né, com os recursos, a gente consegue olhar para isso, né? E aí, mas é por isso. Como é que tá a sua rede de apoio? Quem são as pessoas da sua rede de apoio? Você tem uma rede de apoio ou você tem uma rede predadora? Que tem essa diferença também. Qual é a diferença da rede de apoio e da rede predadora? Sabe qual é a rede predadora? Qual é a diferença? É aquela pessoa assim que você pede pra... né? Porque assim, não tem jeito, né? Você pede, fulaninho, tô precisando da ajuda. Ela vai lá pra sua casa, vai te ajudar com a criança. Mas ela passa o dia inteiro te criticando. Ou falando mal da vida dos outros, ou falando mal da sua casa, né, do seu marido, do seu filho, de como faz isso, como faz aquilo, que você faz errado, que você faz aquilo outro, né? Aquela pessoa que ela tá ali em tese, pra te ajudar. Mas ela tá te atrapalhando. Tá te atrapalhando, né? Principalmente se você está no puerpério e se você acabou, né, de parir uma criança, né? Você precisa de alguém que te dê um suporte emocional. Né? Então, também saber distinguir quem são essas pessoas, né? E colocar limites, esse é um outro ponto muito sensível da educação positiva que é bom a gente falar também, né? Porque a gente quer dar limite para as crianças, né? O que mais a gente quer na vida é ensinar sobre limites, né? Mas aí quando eu pergunto para você assim, como é que você estabelece os seus limites? Por exemplo, com essa pessoa que chega dentro da sua casa e só critica a sua vida. Você consegue estabelecer um limite nessa pessoa? Consegue falar para ela que ela tá passando dos limites, ou que ela pode ir até aqui, dali para lá ela não pode mais, sabe? A gente não consegue. A maioria das pessoas não consegue. É igual, a gente recebe... Por que tem muita gente sobrecarregada? Porque a gente recebe o convite, né? A gente não tem agenda para aquele convite, para aquele compromisso. A gente não sabe dizer que não dá. Você sabe dizer que não dá. Aí das duas, uma. Ou você vai aceitar, ou então você vai inventar uma mentira
pra dizer que não pode ir no comércio. Por que você não fala a verdade? Agora não. O alecrim dourado que você tem lá na sua casa pro seu filho, ele tem que saber que não é não. A criança tem que saber que não é não, mas você não sabe. Então, como é que a gente ensina sobre limites? Aprendendo a estabelecer os próprios limites. O que é difícil pra caramba. Posso dar um relato pessoal aqui? Pode, claro. Eu tinha uma pessoa muito próxima da minha rede de apoio, né? E que ela me atravessava muito. Demais, né? Principalmente, né, nesse primeiro ano, a gente teve muitos embates, foi muito doloroso. O primeiro ano de vida do Bernardo. Então foi muito intenso, a gente brigava muito, né? Mal conseguia, né? Aquela coisa do bater de frente ali. Ter uma relação, assim, educada, assim, era bem complexo, né? Mas era uma pessoa muito próxima, não tinha como, eu precisava ali, né, descobrir como lidar com essa pessoa, né? Então, Gabriela foi para a terapia, né? E aí eu comecei a educação positiva, comecei a entender que eu precisava estabelecer os meus limites, né? Só que eu não conseguia falar com ela. Porque isso era muito difícil. Porque ela era uma figura de autoridade para mim, né? Então, eu sentia medo dessa pessoa, sabe? Assim? Então, como é que você vai colocar? Você sabia na teoria, mas na prática não conseguia. Isso, gente. Isso aí, teoria e prática, até a gente pegar o jeito. Aí, às vezes, você pega o jeito e depois você esquece, tem que pegar de novo e a gente vai, né? Nas possibilidades de cada um, né? Então, o que eu comecei, né, a trabalhar na minha terapia, né? Já que eu não conseguia falar, eu vou escrever. Então, por exemplo, ela me mandava alguma coisa, me pedia alguma coisa. Aí eu falava assim, eu não vou te responder agora não. Mais tarde eu te respondo. Desligava o telefone. E ficava ruminando aquilo dentro, né? Porque queria dizer, aí às vezes você não quer, mas eu ficava pensando, como é que eu vou dizer não para essa pessoa de uma forma respeitosa? Né? E como eu não conseguia falar, eu escrevia. Aí eu escrevia um texto, achava que estava ruim, escrevia outro, achava que estava ruim, escrevia outro. Né? Porque tem isso, né? Se é um erro, né? Então tudo que você faz está errado. Então até você pegar, leva jeito, né? Uhum. Mas então eu fui escrevendo essas respostas, elaborando isso e eu mandava. Né? Quando eu chegava ali num texto que eu achava que estava ali mais ou menos coerente e educado, mandava. A outra pessoa, pasma. Ela recebia, ok, né? Provavelmente ela não devia gostar da minha resposta. Uhum. Mas isso não era um problema meu, você tá entendendo? Isso é um problema do outro. Só que às vezes a gente fica com medo de estabelecer o limite porque a gente tá com medo do que o outro vai sentir. E disso ser culpa minha. Porque a culpa tá, né? Tem que estar lá em você. Então, assim, é muito complexo isso de você aprender a dizer não. Parece fácil falar não, ainda mais, né, a gente empoderada, não, eu falo não. Cara, não é fala. bem assim, não fala. Né? Então, assim, isso leva treino, né? Então, eu comecei a escrever. Aí eu escrevia. Primeiro eu precisava escrever 3, 4, 5 vezes. Depois eu fui começando a diminuir. E houve um tempo que começou a sair naturalmente, né? E depois a gente começou a construir uma relação, né, baseada em muito respeito, né? Porque eu consegui estabelecer o meu limite e dizer, olha, até aqui você pode vir, daqui pra cá você não entra. E eu entendi que ela também tinha os limites dela e que eu tinha até um lugar onde eu podia ir e ok, sabe? E a partir daí a gente começa a construir relações respeitosas, saudáveis, sem passar por cima, né? Vou te perguntar sobre um outro assunto que é polêmico também. Fala. Cama compartilhada. Bora. Por que muitas mães, muitas famílias têm medo da cama compartilhada pela questão de que tá gerando uma dependência, de que isso vai estragar, que não pode, vai gerar um adulto dependente? Como que a educação positiva aborda isso aí? Então, é bastante complexo isso, né? Porque vou começar falando dos mamíferos, né? Vamos pensar no ursinho lá na floresta, né? Mamãe ursa. Nasce o bebê urso, o que a mamãe ursa faz? Ela põe ele embaixo do braço, vai ficar com ele embaixo do braço até ele conseguir caminhar sozinho, né? Ela vai dormir com ele, vai fazer tudo com
ele, né? Ela vai largar o bebê urso na caverna e vai dormir na outra caverna com o papai urso? Deixa eu começar por aí. Mas a gente está falando de seres humanos, né? Sim. E isso é uma coisa, né, também de um lugar de privilégios, né? Porque hoje em dia você ter um quarto separado para colocar os seus filhos, 1, 2 ou 3, né? Não é a realidade da maioria, talvez. Não é a realidade da maioria, né? Mas vamos falar para essa realidade que tem essa possibilidade. Que tem essa possibilidade de ter 2, 3 quartos, né? Muito provavelmente, né? Existe, né, essa coisa, né, de que a mulher, ela tem que dar conta de tudo, né? Então, assim, ainda também é muito jogado na conta da mulher que ela tem que cuidar do casamento, porque se ela não olhar para esse casamento, para esse pobre coitado desse marido, o que ele vai fazer? Vai arrumar outra. Então, assim, você acabou de parir. Você tá no puerpério, no baby blues. Cheia de hormônio. Cabelo caindo, privação de sono. Sabe? E aí, a sociedade diz o que pra você? Que você precisa atender a necessidade do marido. O bebê acabou de nascer. Sabe o que você faz? Você bota ele no berço... fecha a porta e espera que ele vai aprender a dormir sozinho. Porque você tem uma pessoa lá, um adulto, no outro quarto que precisa da sua atenção. Quando a gente fala assim dessa forma, parece meio bizarro, né? Mas assim, é porque a gente não pensa nisso, né? Na verdade, no comum, o que se diz é, não, se você botar a criança na sua cama, ele vai ficar dependente de você, vai dormir na sua cama até os 18, 20 anos de idade, né? E no geral, isso não acontece, né? Porque não é isso. Porque o afeto, ele não cria crianças dependentes, né? Ele cria crianças seguras e estruturalmente mais saudáveis. Porque o afeto, ele cura. Ele não afasta. Só que o que acontece? A gente lá atrás, né? Precisou desse afastamento. Por quê? Porque esse afastamento da mãe e bebê, ele é forçado pela nossa sociedade. Por conta do que a mãe precisa voltar a trabalhar. Para quê? Para produzir. Nós somos soldados. Somos vistos como tal. Então, existe toda uma estrutura, né, que impulsiona a gente a essa separação em mãe e bebê. E quando você separa a mãe e bebê, o que você fortalece? Estresse tóxico, né? E aí, o que você vai desenvolver? Você vai desenvolver crianças que vão ter dificuldades mentais, emocionais e físicas, vão desenvolver doença, vai ser... E isso vende. Isso é muito rentável. É demais da conta, né? Então, você não quer um adulto saudável. Você quer um adulto doente. Que esse adulto doente que é interessante para a sociedade. Sabe? Então, começa daí, que não é um assunto estritamente, vou dizer que a criança vai ficar apegada, sabe? Que ele é muito maior, né, do que isso. Agora, quando você vai olhar lá para o apego seguro, que você se sabe que a criança tem as necessidades emocionais, que ela precisa, o colo é protetor do estresse tóxico. É protetor desse estresse intenso. Você bota a criança na sua cama... Também ouve, colo demais estraga. Não, exatamente. Né? E não é isso, né? Não é que o colo demais estraga, não. O colo demais, ele conserta. Ele conserta, né? Então, a gente não tem que dar medo de dar colo, né? Se a criança quiser entrar no seu quarto com 18 anos, sentado do seu lado, deitar ali do seu lado e falar, mãe, eu quero um colinho. Imagina, você não vai oferecer? Você não vai oferecer um colo pro seu filho? Porque fez 18 anos... O nosso cérebro, né, a gente começa a desenvolver quando nasce e o nosso córtex pré-frontal, ele vai terminar de se desenvolver, Fernanda, lá com 24, 25 anos. 24, 25 anos. E não significa porque você virou um adulto que o seu cérebro está desenvolvido que você vai parar de precisar de afeto. Vou te fazer uma outra pergunta. O homem e a mulher, ou a mulher com mulher, enfim... O homem com o homem, eles podem dormir juntos, porque são adultos, né? É gostoso dormir junto. Mas a criança não. A criança tem que dormir sozinha, né?
sabe? E o sono, o que é o sono, né? O sono, para a criança entrar, se entregar no sono, né? O sono é como se fosse uma pequena morte, né? Porque você tem que se entregar ao desconhecido, né? É você fechar os olhos e dormir, você ficar inconsciente durante um longo período, né? Isso é extremamente assustador para as crianças. E se você pensar ainda, ok, a criança continua se desenvolvendo, vai crescendo, né? Quando ela começa a visualizar, né, as imagens dentro da cabeça, os monstros começam a surgir, ela não sabe diferenciar o que está dentro da cabeça, o que está fora. Você imagina você botar uma criança dentro do quarto para dormir, fechar a porta e falar, beijo, me liga. Sabe? Isso é besteira. Esses seus medos aí, isso tudo besteira. Tudo dorme, besteira. Pronto, fecha resolve. a porta, dorme, não tem nada aqui, ó. Liga o abajur, fecha a janela, espana a cortina assim, ó. Não tem nada aqui, pode dormir que tá tranquilo, né? Não é assim que funciona, né? Mas a gente também não sabia disso no passado, né? Então, a cama compartilhada de forma segura e responsável, porque também tem isso, né, Fê? A cama compartilhada, ela precisa ser praticada de forma segura, né? Então, assim, é importante dizer, se você faz uso de bebida alcoólica, drogas, né, lícitas ou ilícitas, se você toma remédio para dormir, não é aconselhável colocar o bebê na cama, no meio do casal, né? A parede é a mãe, né? Você coloca o bebê no canto e a mãe fica ali. Né? Agora, se essa cama não é segura, porque a gente sabe que o abuso infantil, ele ocorre majoritariamente dentro das nossas casas. Então, assim, você... É infelizmente pensar nisso, mas é verdade. Mas são o que os dados mostram, né? São que... literalmente, você pode estar dormindo com o inimigo, né? E você não sabe até o dia que você vai ficar sabendo, né? Então, é isso. A cama compartilhada de forma segura, ela vai fortalecer essa criança internamente. Ela vai fornecer segurança para que essa criança se sinta segura, para ela entender que no quarto dela, quando ela for dormir, né, sozinha, quando ela quiser chegar nessa idade, porque vai chegar, ela não vai querer dormir no nosso quarto para sempre, né? Uma hora ela vai querer ter o cantinho dela, vai ter as coisinhas dela, a individualidade, a autonomia, começa a se desenvolver. Uma coisa linda de você ver, né? As crianças seguras. A gente já consegue ter um vislumbre, né? Em diversos lugares disso, né? E isso faz muito bem. Então, assim, o recado que eu quero dar, né? Não tenha medo de fazer cama compartilhada. Cama compartilhada, ela é feita com segurança, ela é maravilhosa, né? Deixa as crianças dormirem. O nosso quarto, ele tem que ser... tem que não, né? Se você quiser, se você adotar essa filosofia, e se você entender, né, que pra você funciona dessa forma, que tem que ser aberto, sabe? Assim, o colo do meu filho, eu falo pra ele, ó... O colo da mamãe vai estar sempre aqui. Eu não vou conseguir te carregar no colo para sempre. Mas assim, eu vou sentar, você senta aqui do meu ladinho, vai estar sempre aqui, né? Deita com a cabeça no colo, Deita, né? com a cabeça. O colo vai estar disponível, o afeto tá ali, né? E é isso que é importante, né? É isso. Esse é um dos outros fatores, né, que diferencia o que vai traumatizar, o que não vai traumatizar. Né? Se a criança sofre alguma coisa e ela sabe que ela pode chegar em casa, ela tem o colo ali da mãe, do pai, do tio, do avô, e ela pode contar. Ela vai ter alguém prestando atenção no que ela tá dizendo, né? E não falando, isso é besteira. Exatamente. Até porque acho que se ela ouve repetidamente que aquilo é besteira ou que não tem, se ela percebe que não tem ninguém se importando, ela para de trazer, né? Não adianta eu falar porque ninguém me escuta, pra que eu vou falar então? Então deixa pra lá. Se ela se sente, né, que o que ela traz é validado, é ouvido, que a pessoa questiona, ou, enfim, reflete, faz ela pensar, ou tenta explicar o porquê daquilo ali, aí ela traz. Vai trazendo. Vai trazendo as coisas que vão acontecendo. E isso é maravilhoso, né? Porque dessa forma, se a criança, ela confia, ela vai contar. E na medida que ela conta... pior que ela conte para você, você tem como ir atrás e tentar resolver essa situação, né? Não que ela não vai passar pelo trauma, mas ela vai passar acompanhada. Né? E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Já faz pro adulto, né? Que dirá pra criança. Né? Mas o adulto pode, né? Acontece uma coisa pra você pega o telefone, você liga pra amiga, você liga pra terapeuta, você liga pra fulano, ciclano, não sei o quê, você não sabe o que aconteceu comigo, não. A criança tem quem?
Só tem a gente, né? E é muito cruel quando você pensa assim, né? Tem muita gente que fala assim, não, a infância era a melhor fase da vida. Cara, será? Depende, sabe? Qual o contexto que você tá? Depende do contexto que essa criança está inserida, né? É muito complexo, sabe? Dizer que a infância é um lugar maravilhoso e feliz. Tem uma outra coisa também que a gente acha que a escola é um lugar mágico, maravilhoso, com unicórnios, fadas, duendes, e que a criança vai pra lá ser extremamente feliz todos os dias. Cara, não. Ninguém é extremamente feliz todos os dias, né? A escola é um lugar extremamente desafiador, em que ela vai pra um lugar conviver com outras pessoas, sabe? Às vezes são, sei lá, 10, 20, 30 crianças pra 1, 2, 3 adultos darem conta, sabe? Às vezes nem isso, exatamente, né? E ela tem que resolver ali, tem várias questões ali, né? De dividir, de não sei o quê. Porque a gente acha que a criança tem que dividir, né? Outro assunto polêmico. Aqui a gente tem que incentivar a criança a dividir, a emprestar o que é dela. A gente tem que... Aquela coisa do... empresta pro amiguinho que ele tá querendo. Dá aqui seu brinquedo pra ele, não custa nada. Então, vamos pra ciência, né? Tá. Vamos pro desenvolvimento do cérebro infantil, tá. né? A criança, ela só começa a entender o que é dividir lá pelos 4, 5 anos. Com 4, 5 anos é que essa criança vai começar, neurologicamente, entender o que é uma divisão. Entender não significa que ela vá aceitar e vá querer dividir, né? Porque esse aqui é o meu celular. Aí eu não te conheço na rua. Tô parada no ponto de ônibus e você chega pra mim e fala assim, poxa, me presta o celular pra fazer uma ligação? Você nunca viu a pessoa na vida. Mas o que é mais comum é a gente estar num parquinho. Você nunca viu aquela criança, nem aquela mãe, nem aquela família, nem aquela... E aí chega uma criança do lado e você fala assim, não, presta pra ele, deixa de ser egoísta. Deixa ele brincar. Sabe, assim... Não. Não. Por quê? Por quê? Sabe, você faria isso com você, né? Agora, assim, de novo, aquilo que eu falei, né? A gente tem que saber como a gente vai ensinar. Não significa que porque ela não tem desenvolvimento neurológico para entender que a gente não vai ensinar, ok, Fernanda? Claro, né? Ainda mais, você tem 2, você tem 3, você tem 4. Meu amor... Tá, essa educação positiva é maravilhosa, mas aqui em casa não funciona, tem que dividir. Não tem como não dividir. Não tem como, né? É o tem que, né? Não tem outro jeito, né? Então, assim, a gente vai com respeito, né? Vai repetir 459 milhões de vezes a mesma coisa. Tá? E por isso que a educação positiva é para o adulto. É porque o adulto, com essa informação, né, ele vai saber que ele vai repetir e que ele vai precisar repetir 10 vezes ao dia, talvez. Ele vai olhar, talvez, diferente para a situação do que ele olharia. Não é que aquela criança seja desobediente. Não é que a criança não é desobediente, não é que a criança não sabe dividir. Ela ainda não tem estrutura neurológica para entender esse conceito de divisão. Né? Mas você pode ensinar? Claro, você pode ensinar, né? Acho que é nosso dever estar ali guiando, né? Orientando, né? Mas a diferença é a expectativa que você põe em cima disso, entendeu? Se você põe essa expectativa, não, cara, tem que dividir, é seu e do seu irmão. É muito difícil, né? É muito. Quando a gente tem criancinha, você tem 2, 3, 4, e é muito difícil, né? E tem umas crianças que são... né, que deixam, né, que tudo mais, tem outras que já são mais redias, né, e essas situações acontecem muito no parquinho, então eu escuto muito assim, poxa, Gabi, mas como é que eu faço para proteger a minha filha, por exemplo, né, chegou uma pessoa e a mãe estava brincando lá perto, chegou a criança e pegou o brinquedo da minha filha e a minha filha ficou lá, sabe, assim, é um ótimo exemplo, por exemplo, onde você começa a estabelecer limites para ensinar sobre limites, né? Porque não é dizer para o outro, é você ir lá e fazer, sabe? Você não vai arrancar o brinquedo da mão da outra criança, não é isso que eu tô dizendo pra você, né? Mas você ir lá,
para essa criança falar, olha, fulaninho, esse brinquedo aqui é do Joãozinho, agora ele tá brincando, depois eu posso te emprestar, né? A gente pode dar uma redirecionada, ó, tem esse outro brinquedo, né? Ou você brinca com esse aqui agora, depois a gente troca, né? A gente vai desse redirecionamento, né? Porque o redirecionamento ele é interessante da gente usar, mas a gente tem que ter essa consciência, né? De que a ferramenta, ela é boa. O que diferencia é se você vai usar isso para manipular ou para educar, para conscientizar, né? Então, por isso que tá no adulto, né? Você oferecer escolhas para criança, né? Ai, não quero. Aí você pergunta, não é se você quer ou se você não quer, ó, tem A e B, escolhe A, ou você tem essas duas opções. Durante algum tempo isso funciona muito bem, porque a criança, ela vai lá e direto, Mas tem horas que ela fala assim, não quero nenhum dos dois. E aí? E aí, você vai fazer o quê? Né? É isso, né? Não tem uma coisa que vai funcionar 100%. Uma cartilha, como a gente falou. Não tem uma cartilha. Mas quando você sabe, né, que às vezes, eu não quero nenhum dos dois. Será que aquilo ali não é uma comunicação? Né? Porque isso foi uma grande chave que virou para mim também. Né? Que geralmente quando a gente traz isso para as famílias, fica mais fácil da gente conduzir as dificuldades, os desafios, né? Porque todo comportamento é uma comunicação.